Olá, bom dia pessoal. Estamos online aqui com vocês presentes, todos à distância, respeitando as normas de distanciamento social e respeitando também os limites de distância entre nós aqui durante o evento. Estamos todos vacinados, todos com a segunda dose da vacina, por isso aqui presente hoje apenas 3 pessoas aqui conosco e sem máscara. Hoje vamos falar sobre a simulação, como a simulação estratégica poderá levar a vocês melhores resultados, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de economia de insumos e matéria-prima. Comigo aqui hoje tenho a ilustre presença e a participação do Gabriel Caetano. Bom dia a todos, eu sou Gabriel Caetano, trabalho no Departamento de Engenharia da SCA e é um prazer estar aqui com vocês para compartilharmos algumas informações e algumas soluções para ajudar o dia a dia da empresa, principalmente nesses dias turbulentos que nós temos passado. E juntamente comigo, eu convido aqui o Lamartine para se apresentar. Bom dia a todos, meu nome é Lamartine, trabalho junto com o Felipe e o Gabriel Caetano e é uma honra estar aqui com vocês, falar um pouquinho como a simulação pode ajudar nas decisões estratégicas dentro de suas empresas e vamos bater aí um papo durante 1 hora mais ou menos. Conosco hoje, pessoal, temos também de forma remota a participação do o Ander Bortolom, que está lá de Joinville agora conosco. Ander, bom dia. Conosco também hoje, pessoal, temos a ilustre presença. Muito obrigado, José Pereiras, por estar conosco aí de forma remota, diretamente do Chile. José Pereiras, bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado a todos presentes. Então, vamos começar o nosso evento hoje, pessoal, sobre simulação estratégica. O que é, afinal, a simulação estratégica? A simulação estratégica, pessoal, vai permitir que a gente faça o nosso protótipo virtual. O que é o protótipo virtual? Eu não preciso construir a minha máquina, construir o meu produto para que eu tenha certeza que ele vai funcionar na prática. Então, eu posso utilizar a simulação para tomar as melhores decisões, do ponto de vista de redução de material, redução de custos, né, insumos, matéria-prima. Será que a espessura de chapa metálica que eu estou utilizando vai ser a espessura capaz de trocar calor em determinado componente térmico? Será que eu vou conseguir eliminar com esse número de aletas todo o calor necessário no meu produto? Ou será que eu vou conseguir fazer o fechamento ali da válvula sem causar nenhuma pressão interna no meu fluido, que vai acabar mudando alguma propriedade daquele fluido e intervindo no escoamento? Ou até mesmo eu posso visualizar de que forma o escoamento vai atuar quando ele passar por determinado objeto, né, por determinada peça ou componente. Bem como podemos falar também da parte estrutural, que é o nosso foco do evento hoje. Então, eu posso projetar um componente sabendo que ele vai funcionar lá no campo. Eu não preciso realizar depois um protótipo funcional do meu produto para que eu tenha certeza que ele vai funcionar. Então, com a simulação, eu posso ir tomando as melhores decisões do ponto de vista de engenharia. Qual é o melhor material para que a gente consiga atender aos esforços mecânicos desse componente? Qual é a melhor espessura de chapa metálica para que a gente possa atender também aos requisitos do projeto? E como tudo isso, pessoal, se relaciona? Então, nós temos hoje aqui também o Process Composer Engineer, que basicamente vai levar todas as informações do projeto de vocês, desde custos, né, desde custo de matéria-prima, custos de fabricação, ele vai levar também as dimensões do teu modelo, né? Todas essas nuances do projeto que o projetista precisa testar, né?
de forma virtual antes de elaborar um produto, a gente testa dentro do software aqui para que a gente consiga o quê? A melhor performance. A gente consiga ter o projeto otimizado, para que eu consiga tomar as melhores decisões do ponto de vista também de economia de material. Não adianta nada a gente construir um componente que vai ter a melhor resposta estrutural, porém ele vai ter um custo muito alto. Pensando então um pouquinho nessa parte da engenharia, na parte de engenharia de produto, o Lamartine então vai conversar conosco aqui agora e falar mais aqui para vocês agora. Muito obrigado, Felipe, pela palavra. Então, pessoal, assim como o Felipe comentou, a intenção da simulação é justamente testar cenários para a gente conseguir a melhor performance, né? Mas em que ponto do nosso processo de desenvolvimento de produto a simulação está inserida, né? Hoje, a gente trabalha da seguinte forma, né? A gente desenvolve um conceito, detalha esse conceito a partir de design, projetos, e aí depois parte para uma validação e prototipagem, junto com comunicação técnica, ou seja, o processo que a gente conhece, que a maioria das empresas hoje utiliza, é um processo seriado, um processo um pouco mais custoso em relação a tempo. E justamente a simulação, ela está inserida, né, num passo que esse tempo e esse custo podem ser reduzidos. Então, só para contextualizar, a validação e prototipagem hoje, como a maioria das empresas usa, né, é justamente a seguinte interação. As empresas fazem um protótipo, fazem um ensaio experimental, dá errado. Ou seja, eu preciso alterar o meu projeto, preciso refazer o protótipo, preciso refazer um ensaio. Novamente dá errado. E aí eu parto para uma terceira, quarta, quinta interação até isso dar certo. Quanto isso de custo tem para uma empresa? Não só tempo, né, mas sim dinheiro, certo? E aí sim vem a simulação. A simulação permite que a gente crie um processo paralelo no desenvolvimento de produto. Para quê? Para tornar as decisões muito mais melhoradas, para melhorar essas tomadas de decisões e antecipar as coisas. Em vez de fazer vários protótipos e vários ensaios experimentais, eu faço várias validações digitais enquanto o desenvolvimento de produto e a comunicação técnica e o detalhamento do projeto estão em andamento. Ou seja, eu torno paralelo as validações. E aí parto para a fabricação. A simulação ela vai permitir então a gente reduzir tempo e custo. A gente vai trazer vários casos, principalmente estruturais, que é o nosso assunto de hoje, né? Então aqui a gente vai pegar uma abraçadeira de uma bicicleta, né? E aí, por exemplo, o que é um requisito de projeto dessa abraçadeira? Obviamente ela precisa aguentar os esforços, né? Mas ela também não pode danificar o tubo da bicicleta. Só que o que pode acontecer com esse nosso projeto, né? Como a gente pode prever esses cenários? Justamente ir para a simulação. E aí a gente seguiria um fluxo de trabalho que é o nosso foco, né? Ou seja, a gente tem o projeto no SolidWorks e joga para uma plataforma 3D Experience e executa a simulação em diversos passos. Não deu certo, eu posso alterar o meu projeto no mesmo instante e fazer a ressimulação. Mostrando isso, apresento um vídeo para vocês passo a passo de uma execução do software. Por exemplo, onde eu tenho um assistente que vai permitir que qualquer usuário consiga elaborar a simulação dessa abraçadeira de forma simples e fácil. Assim como eu tenho todo o setup, eu posso rodar esse cara em cloud, para quê? Para não precisar gastar em infraestrutura. E, finalmente, simular o comportamento real do meu projeto. Beleza, eu preciso fazer uma alteração no meu projeto, volto para o SolidWorks, faço a alteração no meu projeto e aí volto para a plataforma para quê? Para ressimular essa nova condição que foi alterada. O processo é simples. E aí eu consigo fazer um comparativo e tomar a decisão correta, se essa abraçadeira, se esse projeto inicial, ele está bem dimensionado ou não. Não preciso gastar matéria-prima e muito menos tempo e dinheiro para validar isso, né? Claro que esse é um projeto simples, mas pensem daqui a pouquinho, a gente vai mostrar para vocês coisas que são muito mais relevantes em dinheiro. Trazendo um pouco para elementos de máquinas, né?
vamos conversar com um caso prático, inclusive trago o meu colega Felipe para a conversa, que é justamente fadiga, né? A gente tem um cliente que fabrica um componente, sempre fabricou daquele determinado jeito, porém, aquele componente aguenta só 400 mil ciclos. Isso significa lá 3 meses a 6 meses o funcionamento da máquina. Mas quando esse componente falhar, quando esse componente vir a romper, a máquina vai ficar parada. E quanto é o custo de uma máquina parada, Felipe? Pois é. Nesse caso aí, pessoal, é bastante interessante a gente trazer esses dados aí, informações quanto aos custos, né, indiretos e diretos, porque muitas vezes a gente pensa assim, tá, a máquina está parada, né? O que acontece com uma máquina parada na produção? Muitas vezes a matéria-prima ou os insumos que estão chegando para aquela máquina trabalhar, eles não conseguem ser estocados, né? Vamos pensar então numa matéria-prima então perecível. O pior ainda, né? O pior caso, a gente não consegue estocar, não consigo armazenar aquele meu insumo. E aí o que acontece? Além desses custos indiretos, então, a gente tem o custo de manutenção. Eu vou ter que levar uma equipe técnica lá para o local para fazer com que aquela máquina volte a funcionar. Vai levar 2, 3 dias, talvez uma semana, custos com logística, né? Bem como os trabalhadores, né? Os operadores da máquina, que estarão todos lá parados sem conseguir utilizar esse maquinário. Então, nesse cenário, pode acontecer para um cliente, mas pode acontecer para 2, para 10, para 50. Quantas máquinas a gente vendeu ao longo do ano, ao longo do tempo, né? Então, esses custos, pessoal, muitas vezes, a gente colocando na ponta do lápis ali, eles representam talvez o lucro daquele meu componente, daquela minha máquina. E aí, o lucro indo por água abaixo, a gente sabe que não é benéfico, né, para a engenharia, nem para as indústrias, né, para as empresas. Então, por isso que a gente trouxe esse caso aqui, bem interessante, né, Lamartine? Onde a gente vai expor, então, como que a gente tratou, né, esse problema do ponto de vista de engenharia agora, não falando aqui, né, dos custos envolvidos com a quebra desse componente. Exatamente. Então, por exemplo, né, a gente tem um projeto inicial que ele tem um problema para nós que seria... essa falha acontece em pouco tempo. Eu preciso fazer a manutenção disso em determinado tempo, repetitivamente, né? E se a gente alterar o projeto, né? Hoje aqui vocês estão vendo aí no slide, projeto inicial de fadiga. Se eu alterar ele, vejam que eu consigo garantir um número de ciclos muito maior, e isso garante não só confiabilidade de quem está projetando, mas confiabilidade de quem está comprando a máquina. Por quê, né? Eles sabem que não vão precisar parar a produção num período muito curto, eles vão conseguir produzir num período maior. O meu plano de manutenção como fornecedor de maquinário, né, ele fica melhor porque eu não preciso fazer essa manutenção nesse mesmo curto período de tempo. E o que é o mais interessante para a empresa é justamente a economia, porque eu garanto que esse meu prazo aumente, então a minha economia, o meu custo diminui. Tá? Então, assim, apenas para finalizar esse estudo de caso, a gente consegue, sim, com um software de simulação, prever e melhorar projetos, né? Em relação a tempo de quebra, tempo de falha, né? Tornar esse projeto muito mais... com um desempenho muito melhor. Dando continuidade agora, nós vamos falar sobre outro tipo de problema clássico também de engenharia, que talvez seja não trivial ao nosso dia a dia, que é, por exemplo, né, analisar o comportamento de equipamentos ou sistemas, né, que fazem a movimentação de particulados. Ou seja, estou pensando não necessariamente só da parte estrutural do meu equipamento, mas também da sua funcionalidade propriamente dito como mecanismo. Então existem diferentes tipos de componente que obviamente, além da sua parte estrutural, da sua análise de escoamento de fluidos em muitos casos, eles trabalham através da movimentação de partículas de diferentes tamanhos, diferentes densidades ou peso, né? E onde a gente precisa garantir uma vazão, precisa garantir uma mistura, precisa garantir diferentes requisitos de projeto que não são habituais, digamos, do ponto de vista estrutural,
mas que trazem uma complexidade ainda maior, porque não são tão triviais e isso é talvez mais complexo de resolver, porque envolve uma dinâmica muito grande com uma grande quantidade de componentes. Então aqui nós estamos visualizando, né, o projeto, por exemplo, de um equipamento que seria um separador de partículas, né, onde nós temos uma entrada de dados com diferentes partículas de diferentes tamanhos e pesos, onde a gente consegue, pela movimentação de uma esteira vibratória, selecionar esses particulados para o tamanho A, B e C e dar o seu destino final correto. Ou seja, se nós não tivéssemos aqui uma ferramenta de simulação, são normalmente equipamentos de tamanho bem robusto e que requerem ensaios experimentais para a gente fazer todo aquele processo de validação que o Lamartine comentou mais cedo, ou seja, prototipar, testar, resolver qualquer problema, prototipar novamente até a gente ter a aprovação. Então, antecipar essas decisões aqui para a etapa de projeto é a nossa proposta para resolver o problema. Aí, nós estamos falando, por exemplo, da movimentação e seleção de particulados. Agora eu tenho um outro caso onde eu tenho que fazer uma mistura, por exemplo. Isso pode ser para o ramo alimentício, por exemplo, para o agronegócio, diversos setores, né, que envolvem, né, a movimentação de partículas, ou seja, dispor da energia necessária para a nossa movimentação, né? Ou seja, eu preciso ter uma mistura homogênea. Quanto tempo eu preciso? Será que eu preciso acelerar, reduzir esse tempo para gastar mais ou menos energia? Será que a pá da minha hélice está num ângulo correto? Eu poderia diminuir, aumentar uma espessura, por exemplo? São respostas que nós virtualmente podemos trazer e sem ter nenhum custo adicional. Além disso, obviamente, eu estou avaliando o torque, então automaticamente eu estou avaliando, né, o quanto esse meu componente está suportando, né? Ou seja, consigo dimensionar o motor e aí dessa forma ter opções para escolher um motor que vai trazer a menor consumo para o usuário final. Porque não basta apenas a gente construir um produto funcional, mas ele tem que ser o mais eficiente possível para mim e para o meu cliente, né? Para eu vender essa informação para o meu cliente. Convido agora o meu colega Wander para continuar a apresentação, onde ele vai trazer um estudo de caso para nós de uma hélice, com um estudo bastante interessante, fazendo a análise acoplada de CFD com a análise estrutural para fazer a avaliação desse componente estruturalmente. Então tá, obrigado, Gabriel, pela palavra. Então, como o Gabriel já iniciou, né, a gente vai fazer a análise aqui, mostrar a análise, na verdade, de um ventilador, né, de um ventilador axial. Então, a gente tem esse ventilador inicialmente aí. E a gente vai propor aqui alguma sugestão de melhoria para ele, tá? Então, o que que a gente espera dele, né? A gente espera que ele desempenhe a função, né, dele de fazer a movimentação do ar. Vamos no PowerPoint. Wander, Oi? nos escuta então, né? Me diz uma coisa, tu tá visualizando a apresentação certinho? Não, eu estou visualizando uma imagem. Sim, tá, a gente já tá... Fazendo. Perfeito, a gente já está resolvendo aqui, tá, Wander? Enquanto a gente resolve aqui, Wander, conta para nós aí o que tu pensou em trazer aí de dados financeiros, dessa simulação aí, o que tu vai mostrar para nós? Então, a gente vai mostrar justamente um ventilador, né, inicial com uma espessura de pás. E o que a gente vai buscar é fazer uma melhoria nele em termos de redução de massa, em termos de redução de volume, e que vai, consequentemente, nos gerar uma redução de custo de material. Perfeito. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho aí de fluidodinâmica computacional, então, com elementos finitos. Isso. Só, por favor, se puder, só voltar um slide, que eu acho que... Isso, aí então, ó. A gente tem esse ventilador e a gente vai mostrar então como que a análise de fluidos, né, de CFD, juntamente com uma análise estática, uma análise modal e, por fim, uma otimização
podem nos gerar essa redução de massa do ventilador e, consequentemente, redução de custo de material. Então, como é que foi feita essa análise, né? A gente considerou o ventilador, então, com uma rotação inicial ali de 2.300 RPM, né? Que isso equivale a em torno de 38 Hz. Foi feita uma análise no SolidWorks Flow Simulation, né? Para obter uh, o desempenho dele, né, de velocidade e de pressão, né, com isso a gente obtém os carregamentos sobre cada uma das pás. E a partir então desses carregamentos foi feita então a análise estática, né, considerando esse carregamento gerado pela pressão do ar em cada uma das pás, além da velocidade angular dele gerando uma força centrífuga, né. Então no SolidWorks Simulation a gente consegue simular fazer essa análise estática, né, e com isso se obtém as tensões de von Mises das hélices, né, das pás. A gente tem aqui, então, um máximo, como pode ser visto aqui, de 17,9 megapascal, né? Então, a gente tem, também foi calculado, né, então, o torque no eixo de 3,1 Nm, e daí com uma rotação de 245 radianos por segundo, a gente tem uma potência gerada ali de 167 watts. Tá? Foi feita então a análise modal, né, desse componente e se obteve a frequência natural do primeiro modo de vibração de 38,58 Hz, o que significa então que é uma frequência acima da frequência de excitação. Se buscou então, né, na sequência, fazer um estudo de projeto, né, uma otimização, para a gente avaliar qual que seria a espessura mínima que a gente poderia ter das pás ali do ventilador, sem que a gente tivesse, né, aqui como restrição, uma tensão de von Mises superior a 20 newton por milímetro quadrado, né, ou 20 megapascal, e a frequência do primeiro modo de vibração superior a 38 Hz, que seria a frequência de excitação do ventilador, para o caso de um possível desbalanceamento de alguma hélice não gerar nenhuma falha estrutural. Tá. Com isso, então, se chegou na configuração final, né, com uma espessura de 5,6 milímetros, né, a massa 975 gramas, né, daí tem um volume ali de 974.213 milímetros cúbicos e a frequência natural de 38,58 Hz. Essa configuração final otimizada, na verdade, ela é igual à configuração inicial, né? Ou seja, então o ventilador ele já está otimizado para a potência máxima de operação. Então, esse projeto está adequado, ele atende os critérios ali esperados para não se obter falha estrutural. Tá, mas e se a gente pensar o seguinte, né? E se quisermos reduzir a potência do ventilador? Vamos imaginar que aquela potência inicial lá de 167 watts, ela não é aquela potência que a gente espera. A gente vai a gente vai utilizar um motor com uma potência inferior, né? Será que com isso a gente pode reduzir também o custo de material? E quanto podemos reduzir, né? Isso são respostas que a simulação consegue nos dar, né? A gente não precisa fazer um protótipo e testar, ver se vai quebrar, enfim, a gente pode já com a simulação obter essa resposta. Então foi refeita essa mesma análise, né, com a potência em 50%. Então foi calculado que para se chegar nessa potência de 50%, a gente precisava impor uma rotação de 1.850 RPM, né, que equivale a 31 Hz. Então foi feita a mesma análise ali de CFD para se obter as pressões. Daí, depois em seguida, então, a mesma análise estática também para se obter as tensões, né? E o torque, então, no eixo foi obtido de 0,43 Nm. Então, se a gente multiplicar esse torque pela rotação de 194,5 radianos por segundo, a gente obtém, então, a potência de 84 watts, que é a potência de 50% da potência inicial. A análise modal, né, ela continua sendo a mesma, pois a gente ainda não mudou a geometria da peça, né, então a gente
mantém a mesma frequência natural de 38,58 Hz. E agora sim a gente consegue fazer a otimização dessa peça. Então, o que a gente precisa? Que a frequência ela seja superior, agora não mais a 38 Hz, e sim 31 Hz, porque é a nova frequência de excitação da peça, né? E a tensão continua sendo inferior a 20 megapascal, né? Então a gente fez ali a variação da espessura das pás, e com isso a gente obtém, né, então agora, se a gente olhar nessa figura da direita, né, comparando com a figura da esquerda, a gente tem uma espessura de 3,8 milímetros das pás, né, antes era 5,6. Isso gera uma massa de 758 gramas, né, e uma redução também de volume, né. Então, para uma frequência natural agora, que foi obtida de 31,06 Hz. Então, com isso, a gente conseguiu o quê? Uma redução de 217 gramas, tá? Que isso já é uma redução significativa, né? E que isso equivale também a uma redução de volume de 22%, né? E também uma redução de massa também, consequentemente, de 22%, já que o material continua sendo o mesmo, né? A densidade do material também. Então, a gente obtém uma redução de 22% de massa e de volume, e que isso, consequentemente, gera também uma redução de 22% de custo de material, que é o que no final a gente buscava, né? Que era a gente ter esse ganho financeiro evidenciado aqui. Então tá, então muito obrigado aí, e podemos passar a palavra. Perfeito. Muito obrigado, Ander. Então, como vocês puderam ver na apresentação do Ander, né, o que a gente tem ali basicamente é a otimização de um produto enquanto na etapa ainda do desenvolvimento, enquanto eu consigo tomar decisões que não gerarão impactos financeiros. Eu consigo muito bem pegar o meu arquivo CAD, a minha geometria, alterar ali as pás, alterar espessuras, alterar número de pás, inclinações, ângulos, né? Para que a gente consiga fazer um produto que atenda às especificações técnicas com o menor consumo de matéria-prima. Como que eu faria isso, né, sem a capacidade que a gente viu aqui da simulação, né, integrada ao CAD 3D? Eu teria que desenvolver um protótipo funcional, colocar em testes no campo, né? Quanto que isso geraria de custos? Então, essa redução do tempo também que a gente tem para inovar, né, para lançar esse produto no mercado, é algo que ficou bem claro aqui na tua apresentação, Anders. Muito obrigado aí pela tua apresentação. E agora, pessoal, eu gostaria de convidar o José Pereiras, então, a realizar a apresentação para nós aqui da simulação sem limites. O que a simulação integrada, José, vai trazer de benefícios aí para as indústrias? Perfeito, Felipe. Você está vendo minha tela? Oi, Felipe. Você Sim. vê minha tela? Sim. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se é possível, né? Porque isso é como uma mesa redonda de discussão. É possível continuar trabalhando num time de desenho sem uma ferramenta de simulação? Hoje não. Tudo o que a gente está apresentando, né, não é o futuro, é o presente. Então, deixa eu começar com essa apresentação, depois dessa sugestão. Eu vou falar principalmente, Lamartine falou um pouco, Gabriel, a gente falou da plataforma, né? Muitos de vocês hoje podem ser usuários de SolidWorks, mas isso foi, ao longo dos anos, isso foi mudando e potenciando. Então, hoje eu vou falar de tudo que a gente tem de simulação dentro da Dassault e na 3D Experience, né? 3D Experience World Simulation. E eu gostaria de falar de 3 pilares. Primeiro, acessibilidade. Segundo, poder. E terceiro, a conexão. Então, vamos falar primeiro de acessível. O que é o acessível?
Se a gente pensar, e aí Lamartine apresentou um pouco esse slide, eu gostaria novamente fortalecer isso. A acessibilidade é que você vai começar seu desenho com SolidWorks. Né? É um fluxo de trabalho. Se você é usuário de SolidWorks, você vai continuar trabalhando. Depois de fazer com SolidWorks, você vai trabalhar já na plataforma e são 7 passos que você continuar. Por exemplo, passo 6, você vai necessitar uma mudança de desenho. E essa mudança é totalmente integrada com SolidWorks para finalmente ter os resultados. Deixa eu mostrar a acessibilidade. Eu gosto muito aqui de apresentar. Olha aqui. Eu aqui estou no Google Chrome, né? E vou aproveitar isso para apresentar diferentes exemplos que eu tenho. Quando eu falo de acessibilidade, eu estou falando que não é necessário a gente ter o software instalado. Novamente, eu aqui estou usando o browser de internet, que é Google Chrome, e, por exemplo, nesse caso, e é totalmente vivo, né? Nesse caso, por exemplo, um estudo, esse é um cliente que está no Peru, e ele faz, essa é uma cabina de uma estrutura de mineração. Então, o que a gente tem aqui, novamente, tudo isso é feito de seu browser de internet. Aí estou validando o que está acontecendo com os esforços, né? Isso tipicamente é uma certificação de segurança. Outro caso que eu gostaria de trazer aqui, Felipe, meu amigo, você me fala se a gente tem, estou bem com o tempo, né? Quando faltar 4 minutos, me fala sem problema, tá bom? Sim, tá bom. Obrigado. Outro caso que eu gostaria também de falar aqui é o caso que a gente tem de formação de chapa metálica. Né? Esse é um caso bem simples. Aí se falou de uma braçadeira da bicicleta, mas quando tem uma formação de chapa metálica, isso também é muito, muito legal. Tudo isso é pronto, novamente, a ferramenta permite não somente visualizar as simulações, como estou vendo aqui, de uma forma sem custo, praticamente, porque aqui estou visualizando, estou colaborando. Mas eu também posso comentar aqui, né? Posso aqui fazer um comentário e dizer, ok, aqui é necessário alguma alteração, né? Então, inclusive aqui, não sei, uma flecha, tudo isso pode ser feito de uma forma bem colaborativa dentro da plataforma. Por último, eu gostaria de mostrar esse caso, que também é um caso para... A gente vai falar hoje, terça, quarta, quinta. Na quinta vamos falar de injeção plástica, né? Mas esse caso é um caso que eu fiz há pouco, é um caso é um caso de simulação de blow molding. Seria suplado, não, Felipe? Suplado do material. Então, esse caso que a gente tem aqui é um caso que quando eu faço essa simulação de suplado, que é um caso bem legal, né? Para a gente, deixa aqui, tirar aí. Esse caso de suplado, quando eu faço isso, deixa eu mostrar aqui, acho que aí vai dar certo. Legal? Fica bem legal como tudo, principalmente, por exemplo, garrafa, recipientes plásticos, isso é feito nesse processo que é um processo bem complexo. Então, voltando aqui para a apresentação, esse é um caso que a gente tem agora em SolidWorks 2022, é uma novidade, principalmente toda a parte de, por exemplo, falamos de integração do CAD com a plataforma. Essa integração pode ser feita também, como estamos vendo aqui, com parâmetros, equações, que muitos da gente estamos acostumados com a parte de SolidWorks. E, finalmente, como já mostrei, trabalhar diretamente na ferramenta de colaboração dentro de um explorador de internet, como Internet Explorer, Google Chrome, para fazer toda a parte colaborativa. Segundo ponto, falar, o poder.
Se bem eu falei um pouco com todos esses casos, aqui vou centralizar na parte de poder. É isso. Você pode estar trabalhando ou necessitar começar com simulação. Se você vai começar com simulação e tem casos de resistência de materiais, etc., minha sugestão, primeiro passo, SolidWorks Simulation. Primeiro e segundo passo, né? Então, com isso vai atingir uma simulação básica intermédia, quase avançada. Mas se você necessitar fazer simulações como já vimos, aí vai necessitar o poder de Simulia. E dentro do poder de Simulia, temos software específico que vai se integrar com SolidWorks. Para fazer, eu gostaria aqui falar um pouco do que está na parte superior direita, né? Esse é um caso plástico de borracha. Eu não mostrei isso ainda, por isso estou falando desse caso. Aí você tem também casos onde a deformação são muito, muito grande e as questões de contato são muito, muito complexas. Então, esse caso se chama não linear, né? Na direita, embaixo, você tem hidroformado. Esse caso de hidroformado é uma interação, como se falou, fluxo-estrutura. Tudo isso é feito na parte não linear. Na parte dinâmica, quando falo de dinâmica, é tudo que é acontecimento muito rápido, impacto, por exemplo. Então, o que tenho embaixo à esquerda é um caso acadêmico, né? Mas para todo equipamento estático, é flambagem que pode acontecer nas cascas, né? E embaixo à direita, eu tenho o caso de impacto. Esse impacto, nesse caso, é um pé mecânico e é uma borracha, né, que está cobrindo o pé e está impactando um objeto metálico aí. É muito parecido ao que mostrei com a certificação da parte da estrutura de mineração, né? Então, uma pergunta: que ferramenta de simulação eu tenho que usar? Porque minha companhia, eu como trabalhador independente, eu tenho uma certa função, uma certa capacidade. Então, aqui no eixo horizontal, eu estou chamando capacidade. E o eixo capacidade da gente, né? E o eixo vertical, estou levando complexidade do fenômeno físico, do problema, né? Então, se eu sou um desenhador, né, estou nessa função, eu vou necessitar SolidWorks Simulation. SolidWorks Simulation vai atender praticamente todas as necessidades de um simulador. Tudo o que é esforço, deformação, deslocamentos. Agora, se eu estou na parte já de engenharia, e eu já tenho que dar um relatório mais avançado, e aí vou estar entre aplicações avançadas de SolidWorks Simulation e a parte de Simulia, né? Por quê? Porque aí o que estou mostrando, por exemplo, são casos de, aqui eu tenho uma estrutura parafusada com torques iniciais, e esse caso que já mostrei, né? O caso da borracha, onde já tenho casos bem mais complexos. Mas, finalmente, se eu sou um consultor, que estou colaborando com uma companhia para fazer estudos bem avançados de dinâmica não linear, com certeza aí necessita bem mais poderosa, então aí a plataforma com Simulia, ela vai resolver esses casos. Espero que meu português dá para entender, Estou fazendo o melhor que eu posso fazer, meus amigos. É conectado. Um pouco já falei, né, de conexão, mas conectado, quando falo de conexão, eu tenho 3 características principais. E isso, falando certo, a gente já tem alguns anos trabalhando na simulação. Muitas vezes para os simuladores pode ser que não seja uma questão muito usual, né, a conexão. Mas tenho 3 pilares principalmente. Tenho o pilar de local único de dados, né, onde eu vou acceder a essa plataforma de dados que eu tenho certa, todo momento de qualquer equipamento.
colaboração. Não estou sozinho, não vou trabalhar como simulador e vou enviar somente um relatório em PDF. Pode ser, mas a ideia aqui é colaborar, como falei, num painel de controle, por exemplo, em Google Chrome, onde todo mundo, todo o time pode colaborar e pode compartilhar ideias. E finalmente, que eu não falei, a gente acha que falou um pouquinho disso, cloud computing, ou computação na nuvem. Isso é levar todas as simulações na nuvem, né? E que eu não tenho que trabalhar no meu computador, não tenho que calcular no meu computador. Eu posso usar servidores da Dassault para isso. Então, as conclusões finais que eu gostaria hoje de falar são acessibilidade, né? Aí, 3D Experience Simulation está totalmente integrado com SolidWorks. Então, isso vai permitir reduzir tempo de desenvolvimento e lançamento ao mercado. Segunda conclusão é que temos ferramentas poderosas, né? Como, por exemplo, computação na nuvem. Para quê? Para obter resultados rápidos e também não investir em hardware. Somente vou investir no software por o tempo que eu precisar. E última, não menos importante, é a parte de 3D Experience Simulation conectado. Como eu mostrei, eu hoje trabalhei diretamente do meu Internet Explorer, de Google Chrome, mas você poderia trabalhar também de uma tablet ou, no caso extremo, de um celular. Então, muito obrigado. Espero que seja clara a apresentação. E volto com você, meu amigo Felipe. Tudo bem. Muito obrigado, José. Ficou bem interessante a tua apresentação ali. Ficou bem claro, né, os benefícios da simulação integrada ao CAD. Então, a gente pôde observar aqui também que você comentou bastante, né, sobre o cloud. É muito interessante porque hoje em dia, né, as indústrias não vão precisar realizar aqueles investimentos em hardware como no passado. Né? Eu posso utilizar essa solução de simulação, realizar simulações avançadas ou simples também, né, com hardware bem razoável, né, um hardware que eu já estou acostumado a ter na minha empresa para trabalhar com SolidWorks. Quando eu tenho casos mais complexos, né, mais avançados, então, José, a gente coloca no cloud, né, e realiza o processamento em nuvem, então, para obter desempenho. Que é importante Sim. Também, uma coisa mais, que falamos de hardware, que não é necessário investimento, né? Mas uma segunda coisa, não menos importante, é a possibilidade de trabalhar com software tipo SaaS, Software as a Service. Isso é software de alugamento. Não sei se estou falando bem, mas isso dá a possibilidade da companhia de não ter que investir em um software completo para sempre. A companhia vai investir no momento que ela precisar, durante um período que ela precisar. Se sai um projeto, ela vai alugar esse software, vai utilizar e vai investir nesse projeto, nesse período de tempo. Isso acho que também vai otimizar o investimento da companhia, né? Exatamente, muito interessante também, né? Porque tenho aquela ideia de utilizar, né, o software conforme a demanda, né? Daqui a pouco eu tenho um projeto mais avançado, então eu posso estar alugando, né, uma solução mais avançada também. Quando eu tenho projetos mais simples, que eu consigo resolver com físicas mais tranquilas, que a gente está mais acostumado, estática, linear, etc., né, a gente consegue também fazer um investimento menor. É muito interessante, José. Muito obrigado pela participação e fica conosco aí até o final para que a gente possa conversar aí com as pessoas que estão online aí, tá bom? Voltando então aqui, pessoal, para a nossa apresentação, vamos falar um pouquinho então sobre o fluxo, né, da simulação, da validação, quais são as etapas, né, que a gente tem que realizar num processo experimental e no nosso processo virtual com o experimento. Então, tendo agora como conclusão, né, lá no início o Lamartine apresentou para nós o fluxo tradicional, né, onde a gente tem a etapa de validação do nosso produto essencialmente experimental, ou seja, prototipar e fazer o nosso ensaio experimental, verificar se ele vai ser aprovado, se ele for reprovado, refazer, corrigir o problema
iteração atrás de iteração, até a gente ter o nosso projeto aprovado, né? Então, numa linha de tempo e custo, isso vai ser normalmente custoso, né? Vai elevar o nosso tempo, elevar o nosso custo. Aí o que a gente está propondo aqui? É basicamente fazer todas essas etapas de validação prévias já virtualmente, enquanto nós estamos desenvolvendo o nosso produto, né? Por isso que nós estamos antecipando essa decisão, trabalhando paralelo ao desenvolvimento do produto. Eu estou desenvolvendo meu produto e já estou testando ele, né? Eu já estou avaliando se ele vai suportar um carregamento, se ele atende aos seus requisitos de projeto, etc. Ou seja, notem que essa etapa ela é feita num tempo muito menor, né? Eu estou reduzindo esse tempo. Mas eu não estou eliminando meu protótipo físico. Eu vou acertar melhor o meu produto enquanto eu estou desenvolvendo, e aí quando eu tenho meu projeto otimizado, igual o Ander apresentou, por exemplo, eu pego aquele produto agora sim, eu faço meu protótipo, ensaio experimentalmente, aprovou realmente, ok, agora eu envio para a fabricação. Então eu estou reduzindo esse meu tempo e, ao mesmo tempo, eu estou explorando mais informações desse produto, porque a simulação, além de validar o produto e mostrar se ele vai suportar ou não, ele está trazendo um monte de informação para o que o engenheiro, o projetista, possa ver aonde ele pode otimizar, aonde ele precisa reforçar e assim por diante, né? Ou seja, eu estou reduzindo meu material, além de só aprovar meu produto, porque no processo convencional, às vezes, eu estou preocupado só que ele fique funcional conforme o requisito do meu cliente. Aqui não, eu estou automaticamente já otimizando o meu produto através das informações que a simulação está fornecendo. Excelente. E agora, pessoal, para fechar, a gente tem um apanhado geral aqui sobre os benefícios da simulação conectada com o SolidWorks de vocês. Então, basicamente, nós temos um projeto 3D aberto no nosso SolidWorks. Essa conexão com a plataforma, igual o José Pereiras falou, você pode abrir ela do browser, ela está aqui, presente dentro também do SolidWorks. Temos um estudo onde a gente tem as condições de contorno, o material, a malha, os carregamentos que eu vou estar utilizando aqui para que a gente consiga validar esse cenário, né? Então esse componente ele vai ter essa característica mecânica e resistir àquele tipo de carregamento. Perfeito. Agora, dentro da nossa simulação, o que a gente vai fazer? Ao invés de fabricar essa peça, né, e mandar para o laboratório ou mandar ali para o nosso campo fazer um teste, a gente vai trazer isso para o mundo da simulação, a gente vai representar essa geometria CAD, né, essa geometria física, como uma malha de elementos finitos, e dentro desse cenário agora de validação, né, a gente vai estar aplicando então os mesmos carregamentos que a gente teria no nosso cenário físico, real, né, nos nossos testes. Agora, os passos aqui da simulação são bem simples, né? Depois de definido tudo isso, a gente vai dizer qual é o material que estará sendo aplicado nessa peça. Através de um assistente, eu vou dizer quais são as fixações, quais são as regiões do meu modelo que estarão fixas, né, que estarão presas em algum acoplamento mecânico. Quais serão os dados aqui de forças, né, de torque, momento ao qual essa peça estará submetida. Feito tudo isso, pessoal, a gente vai submeter esse processo aqui ao cloud, né, para que a gente possa rodar esse estudo. Então agora que o cálculo de elementos finitos vai ser feito nessa nossa geometria, nesse nosso projeto, para que a gente consiga validar, né, consiga interpretar os resultados. Então eu vou dizer para ele se eu vou rodar esse meu estudo de forma local ou em cloud, e aí assim que eu executo esse estudo, estará disponível então para mim analisar aqui agora toda a parte de resultados, né, que a gente mostrou ali para vocês antes. Vi que o meu projeto está seguro, né, como no caso que o Ander apresentou para a gente. Será que eu posso mexer nele? Posso pegar algumas dimensões aqui, pessoal, dentro da própria plataforma 3D Experience, e essas dimensões eu vou dizer que o CAD 3D ele vai poder variar de um certo intervalo geométrico. Feito isso, então eu tenho o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Economia de material, né? Economia de insumos, redução de massa. Quais são as dimensões mínimas e máximas para cada componente aqui do meu estudo, ou espessuras? Feito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar então a informação da simulação anterior, ou seja, já está pronta a simulação, e eu vou dizer para ele agora o seguinte:
pega essas dimensões, a espessura, né, algum comprimento, algum diâmetro, né, alguma cota de largura ali do componente, salva isso no teu solver, né, de otimização, e agora varia de forma numérica, automática, né, você faz isso sozinho, tá? E me diga qual é a melhor combinação geométrica para que a gente possa ter então um produto mais leve, que consome menos matéria-prima, é muito mais eficiente, né? Para que a gente tenha esse produto então realmente otimizado, de forma virtual, totalmente numérico. Depois disso, né, Caetano, aí sim eu vou poder submeter isso aqui para o meu laboratório, ou então realizar algum tipo de teste experimental. Que efetivamente vai comprovar a funcionalidade do nosso componente. Porque normalmente quando a gente está, né, pensando um pouquinho fora da caixa, a gente tem essa incerteza sobre o nosso produto, né? Mas a validação experimental ela vai fazer essa comprovação desses resultados numéricos otimizados que a gente conseguiu através da simulação, né? Perfeito. E como o Lamartine comentou antes e mostrou para nós, né, é bastante interessante e bastante claro aqui, Lamartine, o processo que tu mostrou aqui ele é mais simples, né? Ele é um processo que a gente leva menos tempo para que a gente consiga lançar o nosso produto no mercado de forma mais assertiva e otimizado, né? Que é o que a gente precisa. Com certeza, com certeza. Ainda mais que eu consigo reutilizar o SolidWorks. Não descarto o meu conhecimento de CAD e aproveito a simulação com a melhor ferramenta possível. Perfeito. Validando todos os cenários, né? Que é o que a gente precisa, né? A gente muitas vezes não sabe se determinada carga ou determinado esforço aplicado sobre o meu produto, o que ele vai causar, né? Será que ele vai causar um estresse, uma tensão muito elevada que vai causar a quebra ou alguma deformação plástica, né? Uma deformação permanente na peça que depois pode causar problemas durante a operação, né? Então, com a simulação estratégica aqui, que é o que a gente está propondo para vocês, né? Vocês vão ter os produtos de forma mais assertiva, mais rápido, podendo pensar em inovação mesmo, né? Pensar em novos produtos, né? Novos lançamentos aí para o mercado de vocês, tá bom? Então, como a gente viu aqui agora, eu vou pedir para que o Caetano, o Lamartine comentem aqui para vocês quais foram as vantagens principais que a gente viu aqui hoje nos casos apresentados, tanto pelo Lamartine, quanto pelo Ander, como pelo José Pereiras, como o Caetano também. Como podemos ver, né? Então, o foco principal, talvez, que nós estamos falando aqui da decisão estratégica é justamente reduzir o tempo e o custo, né? Então, o custo dos protótipos talvez seja onde a gente mais está ganhando, né? Porque essa é a etapa que efetivamente faz com que o processo seja custoso e moroso, principalmente, né? Então, reduzir esse número de protótipos, obviamente, vai fazer com que a gente reduza o custo do projeto como um todo. É interessante que, assim como a gente reduz o tempo de custo, né, Caetano? Como, por exemplo, tu está trabalhando num projeto, pode ser no mesmo projeto, mas em outro componente, eu estou trabalhando nesse aqui testando. Então, esse meu tempo de desenvolvimento e de lançamento de produto, ele também reduz. Porque enquanto tu está trabalhando num componente, eu estou testando e validando o outro. Ou seja, o processo não é mais seriado como nós estamos vendo Exatamente. O meu produto, ele não depende, né, do produto que o Lamartine está desenvolvendo para que seja homologado o produto do Lamartine, a peça, né, um subconjunto da minha montagem principal, para que eu possa começar a trabalhar. Eu já posso ao mesmo tempo fazer essa validação e, ou seja, a gente está ganhando tempo nesse intervalo. Empresas que fazem projetos, né, pessoal, muitas vezes não tem a fabricação interna. Então pensem em vocês, né? Como é que eu faço essa validação desse meu produto físico se eu não tenho a máquina, se eu não tenho o processo aqui alinhado na minha empresa para que a gente possa fazer a validação? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou criar um projeto inicial, vou mandar para um terceiro, esse terceiro provavelmente vai fabricar esse meu produto, vai confeccionar ali a máquina e aí eu vou ter que esperar ainda realizar agora um teste, né? Ou aplicando esforços, ou colocando em funcionamento, operação, né? Esse fluxo de trabalho, ele acaba fazendo com que a gente tenha a questão de otimização, principalmente inovação reduzida, né? A gente acaba trabalhando muito no que a gente já fez e deu certo.
Então esse talvez seja um ponto também. Nós acabamos inovando pouco, né, ou tendo mais trabalho para fazer uma inovação, porque a gente prefere, né, utilizar o que a gente já conhece, trabalhar com um produto que a gente já fez e dá certo, o meu cliente já conhece, já funciona, por que eu vou mudar ele, né? Então eu acabo reutilizando muita parte funcional que já está em funcionamento. Muitas falhas, pessoal, se a gente olhar para esse terceiro tópico aqui, muitas falhas da engenharia poderiam ter sido evitadas se a gente conseguisse, durante a etapa de projeto, identificá-las, certo? Então, o que acontece é que nesse item a gente está dizendo assim, a antecipação eu consegui antever um problema. Pensem vocês, né? Antes de tu mandar lá para a usinagem a tua peça, tu vai saber que ela vai falhar, ou durante o processo de fabricação, ou durante o seu funcionamento. Então, olha que bacana, né? Tu conseguir ter essa informação antes de tu enviar para o teu terceiro lá, por exemplo, fabricar aquele componente. E não só o produto, né? Como o José mostrou antes, nós também podemos validar o processo de fabricação, fazer a conformação de uma chapa, por exemplo, avaliar se ela vai suportar o próprio processo de fabricação. Ou seja, nós estamos não avaliando só o produto final, o resultado, mas sim o caminho que ele chega para chegar nesse caminho, nesse lugar final, digamos assim, de sucesso do produto, né? Exatamente, aí tomando as melhores decisões também para o processo, né? Podendo pensar em economia de energia, né? Podendo pensar num dimensionamento mais adequado, né? De uma prensa, né? Ou do processo como um todo. E para finalizar então, nós temos aqui ainda mais o último tópico, que é a facilidade de implantação dessas melhorias, né? Como vocês viram, vocês vão ter ali a vantagem do assistente. Esse assistente virtual para simulação, ele vai ter toda a facilidade para o usuário que nunca utilizou uma simulação. Por quê? Ele vai começar te sugerindo o que eu preciso para fazer primeiramente a análise estrutural, o que eu vou precisar para definir a geometria, o que eu vou precisar para definir ali quais são as cargas, como que está fixo o meu componente. A malha ele tem geração automática e aí você tem a possibilidade ali do processamento ser local, dependendo do seu hardware, ou diretamente em nuvem. E aí você, como projetista, né, já tem os resultados à disposição para que você tome a decisão correta. E aí pense se precisa fazer alguma modificação, né, ou não, se já está liberado 100% esse produto para que você possa realizar algum teste em campo. Muito obrigado pela participação de todos, pessoal. Estamos aqui agora à disposição, temos um tempo para perguntas, né, e respostas. Estamos aqui com a nossa equipe online conectada no chat, que vão passar para nós aí todas as suas perguntas, tá? Sintam-se à vontade, quem quiser também pode abrir aí o microfone e fazer a sua pergunta, fazer a sua contribuição, tá bom? Sintam-se à vontade. A pessoa levanta a mão. A pessoa também pode levantar a mão aí, pessoal, tá? No chat mesmo, e aí a gente consegue liberar o seu microfone também e fazer esse debate com os especialistas, né? Nós temos aqui todos aqui presentes, né? Estão aqui ansiosos pelas perguntas, temos o pessoal que está conectado conosco também de forma remota, que estão esperando ansiosamente aí pelas perguntas de vocês, para que a gente possa debater, conversar agora e discuti-las. Tá bom? Depois também vocês podem, quem não tiver tempo agora, né, quem precisar sair não tem problema também, agradecemos muito aí a participação de todos vocês que nos acompanharam aí desde o início do evento, né, muito obrigado. Tá? Todos que entraram, permaneceram aí desde o início, então muito obrigado, tá, pessoal, pela participação de vocês. É um prazer enorme aqui pra gente ter toda essa audiência aí conectada e online aí conosco até o final. Muito obrigado. Uma pena esse evento não poder, né, ser presencial, né, por motivos óbvios aí, mas possivelmente, né, se Deus quiser, tudo se encaminha aí para um 2022, 2023 melhor, onde a gente possa estar presente com todos vocês aí novamente. Tá bom? Temos perguntas aí sobre o cloud? Não, só um comentário mesmo. Sim. Tá, sobre o cloud, né, pessoal, acho que o José Pereira já falou bastante ali, foi muito interessante, né, José? Mas quais são os principais benefícios que você poderia citar e destacar para nós aí, José Pereiras, se você nos escuta bem, em relação ao uso do cloud, né?
ao invés de eu realizar o meu processamento local aqui, que a gente sabe que vai demandar um hardware, né, com um custo elevado, né, o que é o principal diferencial da ferramenta cloud de simulação, né, do SolidWorks, da plataforma 3D Experience, para a gente rodar os nossos estudos aí? Principalmente, me escuta, Felipe? Sim. Ótimo, ótimo. Principalmente os usuários, quando o que eles querem de uma plataforma cloud primeiro, e está relacionado, né? Primeiro, ter a possibilidade de enviar a rodar a simulação num servidor e não depender do computador local. Por quê? Porque isso faz trazer os resultados muito mais rápido. Por exemplo, você no cloud pode rodar com mais de 100 processadores ao mesmo tempo. Também pode enviar muitos trabalhos com muitos processadores ao mesmo tempo. Pode fechar o computador e ao próximo dia, 1 hora, 3 minutos, o que seja, você vai ter todo o resultado já pronto. Então, o que traz isso? Não é necessário investimento no computador. Os resultados que para você levariam possivelmente 3 horas, 1 dia, 2 dias, vai levar minutos. E também que dá possibilidade para o analista continuar trabalhando com o computador descarregado. Não é necessário, porque quando você envia rodar no seu computador, num servidor, esse computador já praticamente não se pode usar, né? Então, tudo isso é a computação na nuvem. Verdadeiramente, como falei anteriormente, já não é o futuro, é o presente. Obrigado aí pela sua contribuição. Gostaria de agradecer ali a todas as pessoas que mandaram mensagem para nós, parabenizando também a todos presentes aí pela apresentação, né, como o Edivaldo. Muito obrigado, Edivaldo, pela tua participação. A gente que agradece aí o teu comentário, os elogios. Grande abraço. Gostaria também de responder aqui ao vivo a pergunta do Glaucio, né? Ele comentou sobre a análise de mezanino, né, com estruturas metálicas. Nós temos alguns vídeos no nosso canal, no próprio blog da SKA, tá? E no nosso canal a gente tem ali alguns conteúdos onde a gente mostra, né, como se trabalha aqui com as ferramentas do SolidWorks em cloud, tá? Realizando aí aplicações de cargas, né, esforços muitas vezes derivados aí do vento, né, cargas de pressão e etc., né, momentos aplicados nessa estrutura e como que a gente pode estar tratando esses elementos estruturais, tá? Então, para cálculo estrutural, depois a gente vai ficar com o teu contato aqui, tá, Glaucio? E vamos lhe enviar daí por e-mail, tá bom? Muito obrigado também pela tua participação e pelo teu questionamento aí, Glaucio. E agradeço também aos outros comentários ali, o Gustavo também elogiou bastante aqui também os presentes e os remotos, todos os presentes fisicamente e os presentes de forma online. A gente não está muito acostumado com essa forma de evento online, tem pessoas online, tem pessoas presentes, então a gente acaba se confundindo um pouco, né? Mas muito obrigado a todos, pessoal. Eu acho que por hoje vai ser isso, tá, pessoal? Agradeço novamente aí em nome de toda a equipe da SK, né, por trás aqui. Infelizmente vocês também não podem ver, né, mas conosco a gente tem toda essa bela equipe aqui que fez esse evento ser transmitido com uma excelente qualidade a todos vocês. Muito obrigado à equipe que participou, muito obrigado a todas as pessoas também online e presentes conosco até agora e espero ver vocês aí em um próximo evento, tá bom? Bom dia, boa semana para vocês. E grande abraço a todos, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom dia.